Salmo 127, e hoje nós vamos dar um tempo, gente, na exposição do Evangelho de Mateus, como a gente tem feito aqui na nossa igreja, porque a nossa denominação tem o costume de todo mês de maio comemorar o mês da família. É um mês que nós paramos tudo para poder refletir sobre família, voltar para as Escrituras, o nosso coração nas Escrituras, para entender o nosso papel sobre a questão da família. E eu quero compartilhar com vocês um salmo que fala sobre família, que é o Salmo 127. Eu quero fazer uma exposição desse texto sagrado, e a minha oração é que Deus fale contigo nessa noite. Fale contigo, fale profundamente ao seu coração, porque as nossas famílias estão sendo destruídas, gente. Estão sendo bombardeadas. E tudo que nós precisamos é de Deus na nossa vida e na nossa família. E o Salmo 127 diz assim: acompanhem comigo a leitura da Escritura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Pai amado, fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, pois a preciosidade que o Senhor deu em nossas mãos, que é a nossa família, nós necessitamos, ó Deus, de poder espiritual para cuidar da nossa família, segundo os preceitos da Tua palavra. Então fala conosco, ó Deus, fala com os meus irmãos que estão aqui, aqueles que assistirão esse vídeo, pois nós necessitamos, ó Deus, de ouvir a Tua voz e aprender com o Senhor, através da Tua palavra, a como cuidar da nossa família, como o Senhor quer, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, e nos prostramos diante de Ti, pois o que nós mais queremos é cuidar da nossa família, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, esse Salmo 127, o assunto que eu quero explorar é o seguinte: a presença de Deus na família. A presença de Deus na família. Antes de fazer uma exposição do texto, permita-me aqui na minha introdução fazer algumas considerações, que é muito importante quando você lê um salmo dessa envergadura. Por exemplo, o autor desse salmo foi o rei Salomão, mas a ocasião é desconhecida. A mensagem principal é de que Deus é soberano sobre a vida, e a parte mais importante dela também traz uma mensagem forte sobre família. Esse salmo é parecido com porções do livro de Eclesiastes, que inclusive foi o rei Salomão que a escreveu. O rei Salomão escreveu 2 salmos, o Salmo 72 e esse salmo aqui, o 127. Agora, sobre o propósito desse salmo, é interessante, os salmos 120 a 134 são conhecidos como salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, ou cânticos dos degraus. Acredita-se que eram destinados a ser cantados sem instrumentos pelos peregrinos que subiam para as festas religiosas em Jerusalém. As estradas partiam de todas as direções até Jerusalém subindo. E enquanto, gente, eles iam subindo até Jerusalém, eles iam cantando vários salmos, inclusive o Salmo 127.
E quando eles chegavam na Jerusalém, chegavam no templo, eles começavam a subir as escadas cantando ou recitando esse salmo também. No entanto, esse salmo, ele trata de dois assuntos: a soberania de Deus, isso é, o que significa a soberania de Deus? Que Deus está no controle, Ele governa todas as coisas, e também fala sobre a importância da família. Tem um livro de conselhos dos judeus, chamado Talmud, que se tornou uma tradição. Tem uma frase que me chama a atenção, que eles escreveram assim: a sociedade e a família são semelhantes ao arco de um palácio. Basta tirar-lhe uma pedra que tudo se desmorone. E eles têm razão. E eles estão dizendo, eles escreveram esse conselho baseado nas escrituras do Antigo Testamento. Porque é isso mesmo, basta tirar-lhe uma pedra que a família vai desmoronar. E as famílias desmoronando, a sociedade desmorona e vira um caos, gente. Por isso a gente tem visto tanta coisa nesse mundo e no nosso país. A questão é o seguinte: quando nós meditamos sobre família nas Escrituras, precisamos entender que Deus criou a família. Foi Deus que criou. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus criou a família. Ali no Jardim do Éden, Deus criou a família e ali Ele instituiu o primeiro matrimônio. Deus criou homem e mulher e ali Ele forma a família. E em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso é, Deus criou a família, Deus criou o ser humano como um ser social que depende do outro, que depende de relacionamento. Deus nos criou assim. E em Gênesis capítulo 2, verso 24, quando Deus cria a mulher da costela de Adão, está escrito assim: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. Está aqui a tríade do que é um casamento. Pois o homem deixará pai e mãe, isso é uma independência dos pais. Se unirá à sua mulher, é uma interdependência do cônjuge. E se tornarão uma só carne, fala de intimidade sexual. No entanto, quando nós abrimos a Bíblia e começamos a lê-la, encontramos o seguinte: que Deus criou a família, Deus criou o casamento para dar certo. E Deus estabelece regras divinas para que isso seja estabelecida. Por isso, meus amados, se nós queremos ter uma família abençoada, segundo os padrões de Deus, nós precisamos retornar às Escrituras, e não os conceitos deste mundo. Eu concordo com o pastor John Stott, que foi um dos grandes intérpretes das Escrituras do século passado, falando sobre casamento. Olha só o que ele escreveu: casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida pelo deixar pai e mãe publicamente, consumada na união sexual, resultando em uma parceria permanente e mutuamente incentivadora, a qual normalmente é coroada pela dádiva de ter filhos. Isso é família segundo Deus. Isso é casamento segundo Deus. Pois bem, o Salmo 127 advoga o seguinte: a presença de Deus na família é abençoadora. Se você deseja a presença de Deus na família, na sua família, eu quero convidar a você prestar atenção na exposição hoje. A prestar atenção. Deus nos trouxe aqui para entender o que significa ser família
E como, apesar das aflições, ter uma família segundo os padrões de Deus. Oh, meus amados, é isso que nós necessitamos. Precisamos voltar para as nossas origens, precisamos voltar para as Escrituras, porque o que a gente mais tem visto são famílias sendo estabelecidas segundo os padrões mundanos ou segundo o egoísmo humano. Longe, longe, longe daquilo que nós encontramos nas Escrituras, o que significa ser um marido, o que significa ser uma esposa, o que significa ter filhos. E o que me assusta é que a igreja evangélica está muito longe desse preceito, desse padrão. Nós precisamos retornar. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, a sua Bíblia digital ligada. E olha só, o Salmo 127 fala sobre a soberania de Deus. Olha que interessante. Do verso de 1 a 2, fala sobre a soberania de Deus na vida do dia a dia. Isso é, Deus está no controle. Verso de 3 a 5 fala sobre a soberania de Deus na vida familiar. A soberania de Deus é vista em 3 esferas. Olha que interessante. Primeiro, na construção de uma casa. Segundo, na proteção de uma cidade. E terceiro, no trabalho, para ganhar o pão da sobrevivência. Nos 3 exemplos, a intenção soberana de Deus é mais essencial para os resultados do que os esforços do homem. De outro modo, o empenho do homem é vão. Você sabe que Salomão quis dizer, quando ele escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus é soberano. E aquele que tentar construir uma família de Deus, longe de Deus, vai se frustrar. Vai se frustrar porque isso não é resultado do esforço humano. Isso tem que ser resultado da graça de Deus. Como escreveu o próprio rei Salomão no livro de Eclesiastes, ele diz assim, Eclesiastes 1:2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que Salomão quer dizer é o seguinte: olha, aqueles que querem ter uma família e não se submetem a Deus, está fazendo algo que vai se frustrar. Segundo a vaidade desse mundo, segundo o vazio do coração do homem, se o ser humano construir uma família longe dos padrões de Deus, vai se frustrar. Como também escreveu o rei Salomão em Eclesiastes 12:1, quando ele diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer neles. Lembre-se do seu Criador, lembre-se do teu Deus e obedeça. Se submeta a Ele, priorize o reino dEle, priorize os princípios e os valores de Deus, antes que venham os maus dias, e os anos passarão, e muitos dirão, eu não tenho felicidade no meu casamento, eu não tenho felicidade na minha família, eu não tenho prazer na vida. E é isso que Salomão quer dizer no texto de Eclesiastes. Pois bem, olha aí na sua Bíblia, no verso 1, ele escreve assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Este salmo de sabedoria enfatiza a importância e o valor da unidade familiar, o que faz a família tornar-se saudável. E boas famílias podem tornar toda a nação uma nação saudável e feliz. Aqui o rei Salomão está dizendo o seguinte: olha, se a família for abençoada por Deus, sustentada por Deus, toda a nação será beneficiada. Agora é interessante que essa palavra casa, ela tem 3 significados possíveis. Casa aqui pode ser a casa de Deus, isso é, o templo de Jerusalém, que foi construída pelo rei Salomão. Ou são casas individuais para famílias, a primeira unidade da sociedade. E também pode significar a nação e a sua descendência. Mas aqui, o rei Salomão está chamando a nossa atenção para a nossa família. Essa unidade celular, que está dentro de um corpo, que é uma nação.
Interessante que essa palavra edificação é uma linguagem da construção civil da antiguidade, porque naquela época os egípcios já tinham esse talento e essa tecnologia. Nessa época do rei Salomão, existia vários construtores, né? E eles construíam tanto o templo de Jerusalém como outros locais. Eles tinham uma certa técnica e uma certa tecnologia para poder construir, para poder edificar alguns prédios naquela época. E Salomão, ele está trazendo na mente do leitor isso: olha, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a casa, é em vão quem tenta construir uma família. Se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não for o edificador, é em vão a nossa construção para tentar construir uma família. E ele diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, sob a proteção da cidade, isso é Jerusalém, Deus é a sentinela suprema. O rei Salomão está mostrando o seguinte: olha, assim como nós precisamos colocar sentinelas. As sentinelas eram soldados altamente treinados que vigiavam uma cidade. Eles ficavam nas muralhas. Eles eram soldados altamente treinados. E Salomão está dizendo o seguinte, como rei, como experiente na administração pública, está dizendo assim: olha, é em vão as nossas sentinelas tentar vigiar a nossa cidade, se Deus não guardar a nossa cidade, se Deus não guardar a nossa família, é vão. Agora presta atenção nessa palavra, é vão. É vão. Tentar construir uma família sem Deus é vão, é vaidade. Tentar proteger uma família sem Deus é vão, é vaidade, é frustração. E é por isso que ele usa tanto a questão da edificação como a proteção de uma cidade. Aí no verso 2, olha só na sua Bíblia, olha a palavra que ele usa: inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, está em algumas traduções. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui Salomão está testificando que Deus dá significado ao trabalho. Pois é inútil levantar-se para trabalhar, comer, ocupar-se de outras atividades, a menos que Deus esteja ali para proteger, para guiar, para dar vida. Senão a gente faz tudo no piloto automático, gente, de maneira mecânica. E o rei Salomão está dizendo assim: inútil é levantar cedo, dormir tarde, se Deus não der significado ao nosso trabalho. É frustração, é viver como escravo. Salomão explica que Deus dá aos seus amados o descanso e o sono necessário, pelo que eles podem continuar vivendo, ou seja, ele restaura os homens para realizar o trabalho. Agora é interessante, essa frase, aos seus amados ele o dá enquanto dormem, ela tem dois ângulos, né? O hebraico, ela permite ver isso. Aqui está dizendo o seguinte, que Deus, ele vai providenciar o que nós necessitamos, e ao mesmo tempo Deus, ele vai dar o descanso que nós necessitamos. Aqui Salomão quer dizer que Deus providencia aquilo que nós necessitamos e o sono reparador para continuar a jornada da vida. Mas ele não está incentivando a ociosidade. Aqui, Deus não está dizendo através da boca de Salomão e da pena de Salomão que a gente não precisa trabalhar, que a gente não precisa batalhar na vida. Aqui o Salomão está dizendo que o maná vai cair, que o anjo vai pagar as nossas contas. Não é isso. O que Salomão está advogando aqui é o seguinte: olha, é inútil levantar cedo, é inútil dormir tarde quando não se confia em Deus, pois Ele vai dar o que nós necessitamos e Ele vai dar o descanso que precisamos. E ele usa a palavra inútil. Quantas pessoas estão vivendo uma vida inútil? Quantas pessoas que deixaram de confiar em Deus e confiam no seu próprio trabalho. Que deixaram de confiar no Deus que provê trabalho. E é isso que
E é isso que Salomão está construindo, uma certa sequência lógica, inspirado pelo Espírito, falando, olha, é vão. Construir uma família sem Deus é vão. Proteger uma família sem Deus é vão. E é inútil se matar de trabalhar e não confiar em Deus. A família vai ser afetada. É por isso que Hebreus 13, verso 5 diz assim, os hebreus entendendo isso, eles escreveram assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Eu vou cuidar de você. Trabalhe. Busque, mas sou eu que vou cuidar de você, sou eu que vou cuidar da sua família, pois se você não confiar em mim, tudo será inútil o que você conquistou na vida. Tudo será. Aí no verso 3, mas antes de entrar no verso 3, olha só, gente, o que o reformador e o pastor João Calvino escreveu sobre esses dois versículos. É muito interessante, ele escreveu assim, ao afirmar que Deus governa o mundo e a vida humana, o salmista faz isso por duas razões, olha só. Primeira razão, não importa o tipo de prosperidade que advém aos homens, sua ingratidão se manifesta imediatamente ao atribuírem tudo a si mesmos. Assim Deus é defraudado da honra que lhe é devida. Salomão, para corrigir esse tão perverso erro, declara que nada nos sucede prosperamente se Deus não abençoa nosso procedimento. Sabe o que João Calvino está dizendo? Olha, tem muitas pessoas que são tão idólatras que esquecem de dar glória a Deus, esquecem que a saúde foi Deus que deu, esquecem que os recursos foi Deus que deu, esquecem que a oportunidade foi Deus que deu. E aqui João Calvino está desmontando a idolatria humanista, o homem no centro de tudo. O homem é capaz de tudo. E assim não dá a devida honra a Deus que provê todas as coisas. A segunda razão, ele escreve assim, seu propósito era abater a tola presunção dos homens, que rejeitando a Deus, não temem fazer qualquer coisa, não importando o que seja, em dependência exclusiva de sua própria sabedoria e força, despojando-nos daquilo que arrogam infundadamente para si mesmos. Salomão os exorta a serem modestos e a invocarem a Deus. Sabe o que João Calvino está dizendo sobre Salomão? Que Salomão está convocando a sua nação e dizendo, gente, lembre-se de Deus. Você quer construir uma família? Lembre-se de Deus. Você quer proteger a sua família? Lembre-se de Deus. Lembre-se que tudo que temos, tudo que conquistamos, tudo que produzimos vem de Deus. Isso não vem de nós. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando. A nossa habilidade, o nosso talento, as nossas oportunidades não são criadas em nós. Foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos deu. Então Salomão, ele está tirando o foco da idolatria humanista e centralizando em Deus. Olha para Deus. É Ele que constrói. É Ele que protege. É Ele que provê nas nossas vidas. Aí sim, no verso 3, olha na sua Bíblia. Ele começa a falar sobre a família de maneira mais estrita. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Aqui Salomão está usando uma referência dentro do contexto da agricultura, porque naquela época a maior economia era movida pela agricultura. Quanto mais filhos tinha um homem, de mais trabalhadores no campo ele se dispunha. O que explica a sua maior prosperidade, uma bênção para toda a família. Então, quanto mais filhos, mais trabalhadores para a lavoura. Uma das razões naquela época para um homem ter muitos filhos era a continuação da sua própria linhagem. Na terra prometida, cada família tinha sua própria herança, sob a forma de terras. Salomão diz que os filhos são herança e galardão. Herança, gente. O que é uma herança? Herança é aquilo, é um tipo de riqueza ou de preciosidade que alguém vai receber quando os pais partirem.
E Deus está dizendo pela boca de Salomão, os filhos é uma riqueza que Deus nos deixou. Os filhos é uma riqueza que Deus nos confiou e nos deu. A questão é a seguinte, você precisa ter sabedoria do que fazer com essa herança. Sabedoria. O que eu vou fazer com essa herança? Vou torrar, vou destruir ou eu vou investir? Os filhos é galardão, isso é recompensa, prêmio. É Deus nos premiando, nos galardoando com os nossos filhos. Os filhos são uma bênção da parte de Deus. Essa palavra faz alusão à promessa de Deus que fez a Abraão de tornar sua descendência como o pó da terra e as estrelas do céu. Lembra? Lá em Gênesis 13, verso 16 e 15, 5, quando Deus fala a Abraão, olha para os céus, assim será a sua descendência. A expressão fruto do ventre, o salmista concentra-se nos filhos homens, uma vez que estes, na sua cultura, poderiam suprir as necessidades dos pais e assegurar o tratamento adequado para eles na velhice. Então, Salomão está dizendo assim, o seguinte, olha, quanto mais uma família tem filhos, mais vai ter produção. E esses filhos é uma riqueza nas nossas vidas. E eles que vão prover a necessidade dos pais bem idosos. Por isso que é fruto do ventre. Por isso que é herança e galardão. Aí no verso 4 ele diz assim, olha só na sua Bíblia, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Aqui Salomão está advogando o reconhecimento de que Israel precisaria defender-se pelas forças armadas, ou seja, precisaria sempre de muitos soldados. Então quanto mais as famílias tinham filhos, mais bons soldados a sociedade judaica teria. Isso é, quanto mais filhos ajudando na agricultura e ajudando na prosperidade da nação, mais filhos ajudaria na defesa da sua nação. A expressão como flechas, Salomão está explicando que os filhos são como armas que pode vir a ser um socorro de um pai. O filho é como uma flecha que pode socorrer um pai. Do mesmo modo que as flechas são indispensáveis para um guerreiro ser bem-sucedido na batalha, assim os filhos são valiosos como defensores de seus pais em tempos de guerra. Então Salomão está dizendo o seguinte, olha, como flechas na mão do guerreiro são os filhos, porque são eles que de alguma forma nos defenderão. Nós o defendemos agora, mas um dia eles irão nos defender. A expressão, assim os filhos da mocidade, provavelmente essa declaração inclui a ideia de que um homem que tenha filhos quando jovem poderá cuidar deles melhor do que um homem já idoso, pois os seus filhos ainda serão muito pequenos quando ele chegar a certa idade. O pior de tudo é que ele morrerá quando os filhos ainda estiverem relativamente jovens, e isso deixará os filhos sem pai em um período crítico da vida. E é isso que Salomão está incentivando. Olha, filhos da mocidade, filhos da juventude. Quanto mais cedo melhor ter filhos, assim será, porque nós teremos a oportunidade de acompanhá-los na jornada da vida deles. Assim como flechas na mão do guerreiro, isso é, os nossos filhos serão os nossos defensores, os nossos protetores, e teremos a oportunidade de acompanhá-los na jornada da vida. E aí no verso 5 na sua Bíblia diz assim, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundido quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui Salomão fala, feliz é o homem, referindo o homem que tem filhos à semelhança do arqueiro, que tem a sua sacola de couro cheio de flechas. Esse indivíduo terá muitas vantagens. Filhos treinados, filhos cuidados, filhos discipulados. A aljafa era uma sacola de couro onde eles guardavam as flechas, ou na cintura, ou nas costas. E o texto diz assim, ele não será confundido quando pleitear a porta. Essa porta aqui tem a ver, gente, com a porta da entrada da cidade, mas também tem a ver com a situação jurídica da cidade da época. E Salomão está dizendo o seguinte, quem tem filhos, e esses filhos são defensores,
ele terá protetores. E ai daquele que se levantar contra aqueles que têm filhos protetores. Ai daqueles. A esse homem estaria garantida a prosperidade no comércio ou a justiça nos tribunais, caso ele tivesse filhos vigorosos, que o acompanhassem e o apoiassem em todas as coisas. Então aqui Salomão, ele está apresentando a bênção de ter filhos. A bênção de ter filhos. A bênção de poder acompanhar os filhos em toda a sua jornada. O que Salomão está trazendo aqui na nossa mente, gente, é que a família foi criada por Deus e Deus nos deu uma família. Deus nos deu filhos e nós precisamos criá-los no temor do Senhor. Pois bem, na nossa aplicação é o seguinte: quando nós buscamos a presença de Deus em nossa família, Ele nos contempla com 4 bênçãos. Guarde isso aqui. Quando nós buscamos a presença de Deus na nossa família, nós somos contemplados com 4 bênçãos. 4 bênçãos. Guarde isso aqui. Essa é a aplicação. O que esse texto sagrado tem a ver com a nossa vida e com a nossa família. Número 1, edificação. Edificação. O texto diz aí no verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Isso é, quando nós buscamos a Deus, nós temos a oportunidade de edificar nossa família segundo a vontade de Deus. Está aqui, gente. Mas a pergunta que não pode calar é o seguinte: como edificar uma família hoje? Como? Como edificar, como construir uma família hoje? Moisés, ele responde essa pergunta em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 4 a 7. E Moisés, inspirado por Deus, ele escreve assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É isso. Pastor, posso fechar aquela porta? Sim, sim. Isso é, como construir uma família segundo a vontade de Deus hoje. Gente, segundo a palavra de Deus. Precisamos voltar para as Escrituras. Está aqui, gente, precisamos. Se nós queremos ter uma família abençoada, precisamos voltar às Escrituras, ler a Bíblia com a nossa família. Amados, sabe qual é o grande problema que a gente está enfrentando hoje? O Brasil é um dos países em que mais tem traduções da Bíblia. O Brasil. O Brasil tem várias Bíblias de várias traduções para facilitar a vida do leitor. Mas nós estamos vivendo um dos maiores analfabetismos bíblicos nas igrejas evangélicas. Os casais não conhecem a Bíblia, gente. As famílias que estão começando não conhecem as Escrituras. Os filhos, pior ainda. A pergunta é, como essa família vai se estabelecer? Como essa família vai resistir? Como essa família está sendo construída sobre a areia. O vento, a tempestade vai bater e vai desmoronar, vai cair, grande vai ser a ruína. Meus amados, nós precisamos voltar para as Escrituras, para a palavra de Deus. Por isso que eu tenho tentado, né? Tenho tentado incentivar os homens dessa igreja. Leia a Bíblia com a família, leia a Bíblia com a esposa, leia a Bíblia com os filhos, leiam a Bíblia. Não precisa ser pastor e teólogo para ler a Bíblia com a família. Basta ser cristão, passa a ser discípulo de Jesus. Abra as Escrituras, leia a Bíblia, pega livros inteiros, capítulo por capítulo, vai caminhando com a família, vai conversando com a família sobre a Bíblia, sobre as Escrituras e vai criando no coração da família essa construção sólida, edificação.
E essa é a primeira bênção que nós somos contemplados quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós nos preocupamos. É a edificação, a nossa família está edificada sobre a rocha, em Deus, em Cristo Jesus. Gente, a gente precisa voltar a isso, voltar. Quando eu leio a história dos puritanos lá na Inglaterra, a gente vê a seriedade deles, principalmente dos homens, em relação às suas famílias. Cada homem tinha a responsabilidade de doutrinar a sua família sem precisar da ajuda do pastor. Cada homem influenciava a sua família, o seu casamento, a lerem as Escrituras. Gente, a gente precisamos viver assim. Se nós queremos ter uma família abençoada, apesar desse mundo, precisamos edificar nossa família sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. Teremos a oportunidade de construir uma família segundo a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente se preocupa em ensinar as Escrituras para a nossa família, para edificar a nossa família nas Escrituras, na palavra de Deus, no mundo de Deus, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que cada família, que cada unidade esteja buscando a Deus e a sua palavra, os princípios da sua palavra. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ser essa influência abençoadora na nossa família, porque essa é a primeira bênção, a edificação. Começamos a edificar a nossa casa nessa plataforma sólida que é a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, é edificar uma família sobre a areia. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem edificado a sua família onde? Sobre o quê? Diante do quê? Desperta-te. Abra os olhos. E hoje é tempo da gente edificar nossa família sobre a palavra de Deus. A segunda bênção que nós recebemos, que nós somos contemplados, é a proteção. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham as sentinelas. Isso é, Deus vai proteger. Agora, quando eu falo sobre proteger, gente, eu não estou dizendo que certas coisas não possam acontecer com a gente. Não é isso, e nem a Bíblia não promete isso. O cristão também sofre tragédias, perdas. Nós não estamos numa bolha só porque nós somos filhos de Deus e nada vai nos acontecer. Aqueles que ensinam isso é uma mentira. Porque coisas ruins também acontecem com os melhores santos de Deus. Com as pessoas mais piedosas. Mas essa proteção tem a ver ao coração da nossa família. O coração da nossa família. Se nós criarmos uma família, construirmos uma família segundo os moldes de Deus, Deus os protegerá. Deus vai preservar a nossa família. E o coração da nossa família centralizado no Evangelho. Deus protege. Deus vai proteger. Eu acho lindo, quando eu ouço testemunhos ou quando converso com amigos, que vieram de uma geração, gente, de cristãos. Eu tenho um amigo em São Paulo que dizia: olha, o meu avô é pastor, o meu pai é pastor, eu tenho tios pastores, missionários. E a gente vê a beleza do Evangelho frutificando naquela família. Eu falei: meu Deus do céu, é isso que eu quero, porque eu sou o primeiro cristão da minha família, eu sou o primeiro pastor da minha família, e é isso que eu quero para a minha descendência. E você vê aquela família de servos, servindo a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas. E você vê aquela preservação de Deus no coração de cada um. Isso é lindo, gente. A questão é, será que nós podemos viver isso, experimentar isso? Será que pela graça de Deus, Deus vai nos dar a oportunidade de viver isso? A resposta é sim, mas nós precisamos colocar nossa família diante de Deus. A proteção de Deus. Eu não sei quanto a você. Eu tenho 2 filhos, vocês sabem. Mas de maneira nenhuma eu fico atormentado só de pensar. De maneira nenhuma eu quero vê-los quando crescerem
afastados de Deus. Eu falo, Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai. Converta o coração dos meus filhos e façam deles verdadeiros discípulos de Cristo. Ajuda-me, Senhor, a ser exemplo. Ajuda-me, Senhor, a ser uma influência. Ajuda-me, Deus. Ó Deus, eu conto com a Tua proteção. Só o Senhor pode preservá-los. Nós fazemos a nossa parte, nós labutamos, nós trabalhamos, ensinamos as Escrituras, oramos com Ele, mostramos a eles o que significa uma vida com Cristo, mas o nosso coração clama dizendo, Senhor, preserva os meus filhos. E ajuda-me não só com os meus lábios, mas com o meu testemunho, o que significa ser um discípulo de Cristo. Pois só não basta doutrina e discurso. Dentro de uma casa, o mais importante é a vida. A vida. A maneira como eu trato a minha esposa. A vida. E nós oramos para que Deus proteja a nossa família. A terceira bênção, primeiro, edificação. Segundo, proteção. Terceiro, provisão. Por isso que o salmista diz assim, inútil é levantar cedo, repousar tarde, se matar de trabalhar, buscando os pão das dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Isso é provisão. Deus está dizendo que é inútil, olha só, Deus está dizendo que é inútil providenciar certas coisas na vida sem a presença dEle. É inútil, gente, é inútil. A gente dá o melhor para os nossos filhos, o melhor para a nossa família, o melhor desse mundo, o melhor banquete, a melhor roupa, a melhor educação. Se nós não influenciamos a seguir a Deus, essa educação é inútil. É um fracasso. Seria melhor nunca ter tido filhos, porque é sofrimento. E Salomão diz, é inútil se matar de trabalhar e não ensinar o mais importante, que é o caminho de Deus. É inútil, pense nisso, é inútil. Saia daqui pensando nisso, você que se mata para trabalhar, para dar coisa para os filhos, mas não ensina o mundo de Deus. Eu quero falar uma coisa para você, está sendo inútil o seu esforço. Inútil. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, para que, por mais que a gente venha batalhar na vida e precisamos, a gente venha ensinar aquilo que é mais precioso. É centralizar o coração da nossa família no céu. E não só na terra, mas no reino de Deus. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas, comida, bebida e roupa, vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, diz o texto, serão acrescentadas. Deus nos convida a confiar nele. Deixa eu perguntar, você confia em quem? No seu esforço? Na sua produtividade? Nas suas habilidades? No seu emprego? Na sua renda? Na sua casa? Na sua poupança? Isso é frustrante. Deus nos convida a confiar nele. Ou tudo será inútil, tudo será vão. Certa vez um cristão chamado J. Lubbock, ele escreveu assim, a educação sem Deus é semelhante a um navio sem bússola. A educação sem Deus é semelhante a um navio sem bússola. Não adianta, gente, só comida, casa, conforto, roupa, educação formal, se nós não influenciamos a nossa família a buscar a Deus e priorizar a Deus. É tudo vão, é tudo vaidade, é tudo inutilidade. A educação sem Deus é semelhante a um navio sem bússola, sem direção. Sem direção. Mas quando nós buscamos a Deus, a presença de Deus, apesar da nossa labuta, do nosso trabalho, da nossa batalha,
Deus providencia o que nós precisamos. Deus providencia aquilo que precisamos. Se Deus cuida da flora e da fauna, se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida da natureza, não cuidará de nós, homens de pequena fé? A resposta é sim, Ele vai cuidar. Ele está cuidando. A provisão de Deus. Recebemos a edificação, recebemos a proteção, recebemos a provisão e quarto e último lugar, nós recebemos, somos contemplados com uma realização. Porque daí a partir do verso 3, o salmista começa a falar dos filhos. Dos filhos, e filhos são herança, filho é um galardão. Deus nos presenteia com filho, gente. Deus coloca na nossa vida essa preciosidade para a gente discipular, para a gente treinar, para a gente cuidar, para a gente amar. Filhos são flechas, flechas que serão moldadas, que serão lapidadas, que serão afiadas, que serão usadas nessa vida por Deus. E isso é uma realização. Uma realização. Isso jamais precisa ser para a gente um fardo, um pesadelo. Mas isso precisa ser na nossa vida, gente, uma realização, principalmente quando o nosso foco está em Deus. Filhos é bênção. É bênção. Filhos são como flechas para acertar o alvo. Filhos são como flechas para acertar o alvo. A questão é o seguinte: Deus nos dá filhos. Deus te deu filhos. E esses filhos precisam ser trabalhados de tal maneira, precisam ser lapidados de tal maneira para acertar o alvo. A pergunta é: que alvo é esse? Uma flecha, após atirada, ela vai acertar o alvo. E nós cuidamos dos nossos filhos, da nossa família, para acertar o alvo, para atingir o objetivo. A pergunta é: que alvo é esse? Que alvo é esse? O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Éfeso a cuidar da sua família, das suas famílias, Efésios capítulo 6, verso 4, Paulo escreveu assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na palavra do Senhor. Criai-os na disciplina e na palavra do Senhor. A disciplina aqui, essa palavra, Paulo, ele tira do mundo militar mesmo. Isso é, família, filhos precisam de regras, precisam de disciplina. Senão vira um ser insensato, insano, que vai chegar à exaustão e nunca vai parar de fazer o que está fazendo. E na palavra do Senhor. Na palavra. Nós disciplinamos nossos filhos, treinamos os nossos filhos, discipulamos nossos filhos para atingir um alvo. Agora, pelo amor de Deus, não pense que esse alvo é restrito só às coisas desse mundo. Pelo amor de Deus. É muito triste quando ouvo de alguns pais isso. Os meus filhos se tornaram tudo, menos discípulo de Cristo. Aí eu penso: uau, onde foi o erro? Vamos analisar, vamos diagnosticar. O que aconteceu com essa família? Eu concordo com aquele pastor batista, gente, lá do Texas. Todo pai e mãe que criou seus filhos para ser médico, advogado, engenheiro, seja o que for, mas eles não servem a Deus, fracassaram. Não que ser isso não é bom, é muito bom ter filhos engajados na sociedade, em altos escalões, mas se os seus pais não o ensinaram a serem discípulos, fracassaram. Fracassaram. E o alvo, nós criamos nossos filhos para atingir o alvo, para que eles sejam discípulos de Cristo, servos de Deus, para que eles amem a Deus.
Amem a Deus. A pergunta é, pastor, é impossível? Eu falo para você de coração, não. Eu conheço vários cristãos de cabelo branco, que são avós, que têm filhos e netos no caminho do Senhor, e que fizeram de tudo, discipularam os seus filhos, oraram pelos seus filhos, foram exemplo para os seus filhos, e hoje eles desfrutam dessa bênção. Eu sei que é uma questão de regeneração, porque conversão é uma questão individual. Eu conheço pais que são servos de Deus, criaram seus filhos nunca foram crentes. Mas há famílias que investiram na vida dos seus filhos. A questão é o seguinte, gente, não é que eu estou buscando perfeição, é quando eu olho para as Escrituras, eu vejo esperança. Esperança de ter uma família diferente. Esperança de ter uma família no centro da vontade de Deus. Isso é possível. Isso não é mito. Mas depende de nós também. Nós precisamos buscar a Deus, nos encher do Espírito. Precisamos nos encher das Escrituras. Precisamos orar para influenciar a nossa família. Para influenciar. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. E para que Deus venha converter o coração dos nossos filhos, dos nossos netos. Para que Deus venha abençoar casamentos, gente. Casamentos. Quantos casamentos destruídos nós temos dentro das igrejas. Para que Deus venha abençoar esse marido que tem cumprido o seu papel, segundo as Escrituras. A esposa. A esposa. Nós precisamos, Paulo lhe dá um conselho para Tito, falou, Tito, ensine as mulheres mais velhas a ensinarem as novas, a como proceder no Senhor. Amados, nós precisamos ser exemplo. Exemplo. E Deus nos ajudará. E Deus nos ajudará. Eu quero terminar essa mensagem lendo um texto do pastor Martin Lloyd Jones, do século passado também, ele comentando Efésios 6,4, que fala sobre a nossa missão de discipular os nossos filhos na disciplina e na palavra do Senhor. Ele escreveu um livro que chama-se Educando os Nossos Filhos segundo o Modo de Deus. E ele escreveu assim, olha só, a própria maneira pela qual Paulo coloca a sua exortação é interessante. Criai-os, diz ele. E esse é apenas outro modo de dizer, edificai-os, educai-os para a maturidade. Noutras palavras, a primeira coisa que os pais têm de fazer, olha só, a primeira coisa que os pais têm de fazer é compreender a sua responsabilidade para com seus filhos. Como temos acentuado, eles não são nossa propriedade. Não pertencem definitivamente a nós, são-nos entregues por Deus por algum tempo, porque eles vão embora. Com que propósito? Não para obtermos o que quisermos deles e usá-los simplesmente para o nosso agrado, para gratificar os nossos desejos. Não! O que nos compete é dar-nos conta de que eles precisam ser edificados, criados, educados, preparados não somente para a vida deste mundo, e sim, especialmente para o estabelecimento de uma correta relação das suas almas com Deus. Fecho aspas. É isso. Deus nos deu filhos, Deus nos deu uma família para a gente edificar eles, criá-los, educá-los, prepará-los, não só para as demandas dessa vida, mas para entrar no céu. É o Evangelho no nosso lar, gente. O Evangelho, a mensagem de salvação, que é exemplificada pelos pais, pela família, e que vai influenciando a cada um a conhecer a Jesus. Amém, meus amados? Amém. Pense nisso. Pense nisso. Não fique esperando só por você, pela sua força, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade,
pelo seu dinheiro, pelo seu emprego, você vai se frustrar. Mas descanse na soberania de Deus. É Deus que provê, é Deus que protege, é Deus que edifica. Não construa uma família sem a presença de Deus. Você vai sofrer muito. Você vai desesperar da vida. Porque é isso que eu tenho visto. Mas se você quer construir uma família, tema a Deus. Busque a Deus. Priorize a Deus. E Deus nos contemplará, segundo a sua vontade, com essas 4 bênçãos: edificação, proteção, provisão e realização. Deus vai nos ajudar, porque Ele se importa com a nossa família. Vamos orar para que Deus edifique a nossa família, para que Deus abençoe a nossa família. A corrida não acabou, a história ainda não parou, ainda é tempo de buscar a Deus, ainda é tempo de orar pela nossa família, ainda é tempo de salvação. Deus pode transformar qualquer família que tem se afastado dele. Deus transforma toda a família, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e passa a confiar nos méritos de Cristo, naquilo que Ele fez na cruz por nós. Ele nos salva, Ele nos transforma, Ele nos dá um novo pensamento sobre como cuidar da família. Deus ainda faz isso, ainda hoje, gente. Ele transforma vidas, casamento e famílias e os filhos pelo poder do Evangelho. Quando o Evangelho é desfrutado e centralizado. Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar pela sua família. A sua. E Deus se importa. A sua família. Independente da sua estrada. Se você é um idoso, um jovem, é a sua família. Vamos clamar pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso lar. Ó Pai amado, nós nos prostramos diante do Senhor. O que mais a gente tem visto nesse mundo é famílias sendo destruídas, literalmente, Senhor. Ó Deus, eu quero orar por cada um que está aqui, Pai. Cada um aqui está inserido numa família. Ó Deus, que o Senhor os ajude, que o Senhor os abençoe. Ajuda-nos, ó Deus, a priorizar o Teu reino na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a priorizar os princípios da Tua palavra na nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir o nosso papel no casamento, segundo a instrução da Tua palavra. Ó Deus, nós entregamos a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa descendência em Tuas mãos, ó Deus. Muitos aqui têm orado, Pai, semanalmente, pela conversão de filhos, conversão de netos. Ó Deus, converta-os, ó Pai. Transforme famílias, ó Deus. O que mais nós queremos contemplar é ver o Senhor salvando, libertando famílias e transformando para a Tua glória, ó Deus. E sabemos, reconhecemos que o Senhor pode fazer. Por isso nós oramos e intercedemos, ó Deus, sem cessar, sem desanimar. Nos colocamos diante da Tua presença para interceder pela família que o Senhor nos deu. Pela família que o Senhor nos deu. Perdoa-nos, ó Deus, se começamos da maneira errada. Se procedemos da maneira errada. Mas nós damos meia volta para andar no Teu santo caminho, para fazer as coisas certas segundo as Tuas instruções, Pai. Sê conosco, ó Deus, e tem misericórdia das nossas famílias. Eu entrego a Ti, Pai, cada família aqui representada. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém e amém. Louvado seja Deus.